Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem específica para as crianças. Sim, porque nesse país existem milhões e milhões de crianças e essas crianças que vivem hoje nesse país, elas estão sujeitas aos maus tratos, à ideologia de gênero, ao trabalho escravo, ao bullying nas escolas, aos abusos sexuais, à pedofilia, aos desaparecimentos e raptos, ao abandono nas ruas, à fome, a doenças, além de muitas outras coisas. Porém, para todas as crianças, de modo geral, nesse país, existe algo que elas precisam saber e ter. E é sobre isso que eu vou falar, lendo um texto das Escrituras. Mas antes de ler a mensagem em si das Escrituras, do texto, que vai ser a base da mensagem de hoje, eu vou ler aqui o significado da palavra criança. E o significado é o seguinte: criança é alguém que está na infância, ou seja, é um ser humano que está nos seus primeiros anos de vida e que tem, nesse período, uma infantilidade, uma ingenuidade e uma inocência, que são procedimentos e características típicas de uma criança, que por isso são imaturas e inexperientes, estando sujeitas a cometerem atos impensados e imprudentes, que são coisas comuns e normais para qualquer criança nos seus primeiros anos de vida. Então, eu passei por isso. Eu, quando era criança, cometi muitos atos impensados, imprudentes. Assim como os pais e as mães de muitas crianças hoje também fizeram o mesmo quando eram crianças. Então, isso é uma coisa típica. Aconteceu no passado, acontece no presente, vai acontecer no futuro. É típico das crianças fazerem isso. E algumas vezes, quando as crianças fazem isso, os pais as repreendem, as disciplinam, falam com elas. E assim começa a educação das crianças. Eu passei por isso, e muitos que são adultos hoje passaram por isso quando eram crianças. As crianças de hoje também têm que passar por esse mesmo tipo de coisa, para que elas possam começar a ter a noção das coisas que devem fazer, para não fazerem coisas erradas, mas para procurar fazer as coisas certas e evitar de fazer as coisas erradas. É assim que acontece. Mas mesmo assim, uma hora ou outra, a criança acaba cometendo outro ato impensado. Mas isso é normal. Tem que ser assim. São coisas típicas que acontecem com a criança. É na infância que acontece isso. E isso é bom. De certa forma é bom. Porque leva a criança a ser corrigida, a ser disciplinada. Ela vai se educando. Os pais vão educando a criança dessa forma. É assim que tem que ser. Então, as crianças de hoje, elas têm os seus pais para fazerem isso. Mas elas vão crescendo. E, à medida que elas forem crescendo, elas vão começando a saber o que é certo e o que é errado. Ela vai se dar a conhecer se aquilo que ela está fazendo é puro e reto, é certo ou errado. Porque ela vai crescendo com aquelas palavras que os pais vão dizendo para ela, com aqueles ensinamentos, com aquela disciplina. E é assim que acontece, com todos. E quando essas crianças chegam à fase adulta, elas já estão bem conscientizadas do que é certo e do que é errado. Então, elas vivem, na fase adulta, uma vida muito mais
equilibrada, digamos assim. Coisa que as crianças ainda não têm. Elas não têm isso ainda. Porque elas não atingiram uma maturidade, uma experiência de vida. Elas não têm as faculdades mentais exercitadas como os adultos têm. Elas têm a mente infantil. Elas fazem as coisas próprias de criança. E os pais têm que saber lidar com isso da melhor forma possível. Então, agora eu vou ler aqui o texto que está aqui no Evangelho segundo Marcos. Esse texto é muito importante porque fala sobre crianças. E o texto está escrito assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então aqui, o Senhor Jesus, ele estava na Judéia, ele tinha atravessado o Jordão e estava na Judéia. E quando ele estava naquela cidade, os pais de muitas crianças foram levar os seus filhos para que o Senhor Jesus as tocasse. Era esse o objetivo. Os pais queriam fazer com que os seus filhos pudessem ser tocados pelo Senhor Jesus. Mas os discípulos começaram a repreender aqueles pais, aquelas crianças ali, tentando impedir que elas fossem até Jesus. Estavam criando um empecilho, uma barreira para que aquilo não acontecesse. Aí o que aconteceu em seguida? Continuando aqui no texto, eu vou mostrar o que vai acontecer na sequência. Está escrito assim: Jesus, porém, vendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de virem até ele, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Ele se indignou. É claro que ele iria se indignar ao ver aquela situação ali que os discípulos estavam fazendo era uma coisa errada. Ele se indignou por causa disso. Aí o texto continua dizendo: E disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Ou seja, deixe as crianças virem até mim. Não as impeça. Não os embaraceis. Ou seja, não os impeçam de vir a mim. Deixe as crianças virem a mim. Por que o Senhor Jesus disse: Não os embaraceis de vir a mim? Por que ele disse isso? Porque dos tais é o reino de Deus. Então, uma das coisas que as crianças precisam saber hoje é que o reino de Deus é delas. O Senhor Jesus afirmou isso aqui. O reino de Deus é das crianças. Todas as crianças que vivem hoje neste país, o reino de Deus é de cada uma delas. Elas têm que viver nesse reino, têm que se apossar desse reino. Isso tem que acontecer. As crianças têm que saber disso. E eu espero que os pais, hoje, possam dizer para os seus filhos: o reino de Deus é de vocês, meus filhos. Vocês podem viver nesse reino. Jesus, o Senhor Jesus, garante isso para vocês. O reino de Deus é de vocês e de mais ninguém. Para vocês que são crianças, existe um reino. E esse reino é o reino de Deus. É isso que tem que ser dito. E as crianças têm que se apossar desse reino. Tomar posse. Viver nele. É assim que tem que ser. Aí o texto continua dizendo. O Senhor Jesus continua dizendo: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus aqui está reafirmando o que ele já tinha dito antes sobre o reino de Deus, que tem que ser recebido como uma criança. Alguém sempre tem que receber o reino de Deus como uma criança, porque o reino de Deus é das crianças. Então isso é muito importante, até mesmo para qualquer pessoa hoje. E aí ele termina dizendo: Então, aí o texto termina dizendo: Então
tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, todas aquelas crianças que estavam ali, eu não sei o número, porque aqui não tem, mas deviam ser, talvez, mais de 30, mais de 50, não sei. Mas todas aquelas crianças ali, uma por uma, o Senhor Jesus tomou elas nos braços e impôs a mão sobre cada uma delas e as abençoava. É isso que as crianças têm que ter hoje, a bênção do Senhor Jesus em suas vidas. Não há impedimento algum que impeça que as crianças sejam abençoadas pelo Senhor Jesus. Então, os pais hoje devem rogar, devem levar e devem rogar ao Senhor Jesus que Ele abençoe seus filhos também. Imponha sobre seus filhos as mãos para que todas essas crianças possam ser abençoadas. A bênção do Senhor Jesus para cada criança vai enriquecer cada criança. Não é um enriquecimento, não é um enriquecimento de dinheiro. Não é isso. É um enriquecimento que vai trazer para a criança uma prosperidade, uma alegria, algo bom. Isso vai acompanhar elas, essa bênção do Senhor Jesus vai acompanhar elas durante toda a infância. Assim como aconteceu com aquelas crianças que foram abençoadas pessoalmente pelo Senhor Jesus. Isso pode acontecer hoje também. Então as crianças precisam ter isso, essa bênção. Eu espero que os pais tenham a sensatez de querer que os seus filhos sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Ele vai fazer isso. Ele vai abençoar todas. Todas as crianças que vivem nesse país hoje precisam ser abençoadas pelo Senhor Jesus. Porque elas estão sendo expostas, como eu já falei aqui, a muitas coisas erradas que existem por aí no mundo. As crianças não podem passar por isso. Pelo contrário, as crianças têm que ter coisas boas em sua vida. E tudo começa pela imposição das mãos do Senhor Jesus sobre essas crianças, para que eles as possam abençoar a cada uma. Essa é a melhor coisa que os pais podem fazer para os seus filhos. O melhor favor que os pais podem fazer para os seus filhos é querer que o Senhor Jesus abençoe os seus filhos, que hoje são crianças. Então essa é a mensagem para todas as crianças hoje. Eu espero que todas as crianças que vivem nesse país possam, de alguma forma, serem abençoadas pelo Senhor Jesus e que o Senhor Jesus imponha a mão sobre essas crianças e as abençoe. Elas precisam disso. Então, você que está ouvindo essa mensagem, que é o pai ou é a mãe de alguma criança, você, como esses pais aqui que eu li, você pode levar os seus filhos a serem abençoados pelo Senhor Jesus. É só você rogar ao Senhor Jesus que faça isso. Ele vai fazer isso sem impedimento algum. Pelo contrário, ele vai fazer isso de forma espontânea, liberal. Ele vai querer fazer isso. Então, eu espero que isso aconteça na vida dos seus filhos, que hoje são crianças. Essa é a mensagem da parte do Senhor Jesus para a vida de todas as crianças hoje. Então, as crianças que, como dizem, são o futuro, da nação, essas crianças que foram abençoadas pelo Senhor Jesus hoje ou amanhã, enfim, elas crescerão como vidas que foram abençoadas pelo Senhor Jesus. E essa bênção vai trazer bons resultados para elas, à medida que elas forem crescendo. É algo que vai levar essas crianças para terem uma vida muito melhor do que tem hoje, com certeza. Eu falo isso por experiência própria, porque na época em que eu fui criança, também fui abençoado pelo Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui.
e vou indo para a minha velhice. Assim acontecerá com todas as crianças que forem abençoadas pelo Senhor Jesus. Então eu espero que essa mensagem edifique as crianças hoje, as suas famílias, seus pais, suas mães, enfim, todas as crianças de forma geral nesse país, aqui e em outros países do mundo também. Então, essa é a mensagem certa para as crianças de hoje. E eu espero que essa mensagem traga resultados na vida de todos eles. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.